Olá, meus queridos, bom dia, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao doce Espírito Santo de Deus, porque neste dia, gente, é um dia que eu sempre vou falar, é um dia de milagre. Nós estamos respirando, você com certeza também, glória a Deus. Então é um milagre de Deus, e claro, o coração, o cardíaco batendo, porque Deus nos permite, sim, Ele deu a permissão, e essa permissão é dada a mim e a você de viver esse dia. Então, faça a melhor escolha, faça a melhor escolha, escute a voz do Senhor, leia a palavra, medite na palavra, creia na palavra. Aqui, gente, na palavra de Deus está tudo aquilo que eu e você precisa, porque nós somos peregrinos nessa terra. O nosso destino final é a Nova Jerusalém, já preparada para todos os seus escolhidos, glória a Deus, e você é um desses escolhidos para a glória de Deus. Falando nisso, há um texto que eu estou meditando, e digo meditando porque toda vez que eu leio, eu vejo o quanto Deus é maravilhoso. Não sei se você já se apegou e leu, matutou, em Mateus 14, livro de Mateus 14, 22 ao 33, ali tem alguém, e não é qualquer pessoa, é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele estende a mão para mim, para você neste dia. Está precisando de uma mão amiga? Eu quero te apresentar alguém. Quem? Jesus Cristo de Nazaré. Pois bem, hoje, querido, lendo Mateus 14, 22 ao 33, este evangelho, ele narra, ele conta, está registrado uma das histórias mais belas entre Jesus Cristo e seus discípulos. Glória a Deus. O texto começa a dizer que os discípulos foram de barco até Cafarnaum, enquanto Jesus, após despedir uma multidão, ele desejou ir sozinho ao monte orar. E diz o texto que na madrugada os discípulos já estavam lá, distante, em alto mar, e Jesus foi ao encontro deles. Porém, Jesus foi sem o barco. Diz o texto que ele foi andando sobre as águas na escuridão, gente. Pensa nisso agora. Começa a trazer a sua memória aí, aos pensamentos, esse texto, porque em dado momento da nossa vida, pode acontecer no momento escuro, momento de tristeza, no momento de abandono, no momento que nos falta a boa mão amiga, o amigo verdadeiro, a amiga verdadeira, aquelas pessoas que algum momento diz: olha, conta comigo, estou com você, o que você precisar, estamos juntos. Eu sei que você já deve ter ouvido isso, como eu, há um bom tempo venho ouvindo isso e venho aprendendo a lidar muitas vezes com circunstância que a alma clama e diz: poxa vida, cadê? Pois é, mas aí vem a boa amiga, a boa mão amiga, corrigindo, que é a mão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então lá vem Jesus, andando sobre as águas na escuridão. E num certo momento, diz o texto, os discípulos, gente, viram aquela figura. Qual? Aquela vindo, andando por cima das águas, e de repente alguém, olhando aquilo, alguém deu um grito, alguém vai dar um brado. Por quê, gente? Eles naquele momento, claro, foram tomados por medo, pois acreditaram que fosse um fantasma. Então você vê que naquela época já havia esse comentário entre aquelas pessoas daquela época que havia fantasma. Então acreditou, é um fantasma. Se já não bastasse um mar revolto, as ondas do mar, os ventos soprando o contrário, eles lutando um bom tempo para que não acontecesse algo mais trágico, agora vem de longe algo que não dá para se identificar. Poxa, quem é? Como? E aí de repente alguém grita e vem aquele pavor, aquele medo. Então, para que as coisas de certa forma voltasse a ter
um raciocínio lógico, que não acontecesse algo que viesse criar um pavor tão grande que, em vez de lutar contra as águas, né, o vento, remando, enfim, e de repente todo mundo pulasse daquele barco, o texto diz que Jesus teve que gritar, e ele gritou: sou eu, não tenha medo. Então aqui já começamos a pensar em coisas que talvez, em algum momento da sua história, da minha, da nossa vida, Jesus ele dá o brado. Não tenha medo, não se apavore. Sou eu. E esse sou eu vem na nossa memória, principalmente aqueles que amam ler a palavra, quando Deus diz, eu sou. Aleluia. E aquele diz, sou eu. Então, gente, pensa bem, já que sua silhueta, sua poderosa aparição não fora suficiente, ao menos a voz do Cristo, do nosso Deus, naquele momento gritando, sou eu, não tenha medo, será que desta forma eles o reconheceria, mas reconheceria pelo menos a sua voz, já que o texto diz que o pavor tomou conta, porque o texto diz que eles ficaram com medo de ver aquilo que estava vindo ao seu encontro, andando por cima das águas, o vento contrário. Aqui tem algo para mim e para você. Porque aqui mostra que o texto vai dizer que alguém sempre, né, Deus é maravilhoso, mas aqui esse alguém não é outra pessoa, é Pedro. Então Pedro, tão impetuoso segundo o texto, quanto o mar que o balançava, foi logo pedindo, peraí, então ele faz o pedido, Senhor, se é mesmo tu, ordena-me que eu vá ao teu encontro sobre as águas. Eita Deus, e Jesus permite. E o texto vai dizendo que Pedro começou a caminhar até que a violência das águas retirou a sua confiança inicial. Muita gente começou a caminhar. Muita gente começou a dizer que serve a Deus, está servindo a Deus de todo o seu coração, que é uma pessoa que não falta nos cultos, que é uma pessoa que tem compromisso com a palavra de Deus, que é uma pessoa que está nos cultos de oração, de consagração, de adoração, celebração, que é uma pessoa que não deixa de estar nos trabalhos envolvidos de discipulado, de evangelismo. Muita gente começa como Pedro começou, mas quando vem a luta, ou vem uma decepção, ou vem um confronto, porque a palavra sempre vai nos confrontar dizendo que nós temos que renunciar a cada dia, essa pessoa de repente, do nada, começa a se afundar e vai se afundando na falta de fé, de acreditar no Cristo que nos liberta, justamente aquele que pode nos salvar, nos tirar de qualquer lugar que não agrada a Deus. Pois bem, Pedro começou bem, começou caminhando, sabe, até que a violência das águas retirou a confiança inicial naquele que falou, pode vir, pode andar sobre as águas. Eita Deus, pois é, e é neste momento que lhe faltou a confiança inicial, que Jesus agora estendeu a mão, e ele estendendo a sua mão, segurou firme e disse, homem de pouca fé, por que duvidaste? Coisas que não saem do lugar, coisas que não melhoram, aquilo que você tanto pede, mesmo, sabe, ali ligado em pensamento a Deus, talvez o que está faltando é você colocar em prática, mesmo que seja pouca, mas coloque, não duvide, porque Jesus ele começou, o que Jesus começou, e essa boa obra, ele há de terminar em nome de Jesus. E a pergunta é essa, por que duvidaste? E ele estende a mão, socorre Pedro. E hoje Jesus estende a mão para você. Não sei o que tanto você precisa, se é de ordem física, ou material, ou espiritual, mas Jesus estende a mão para você neste dia. O texto é tão lindo que diz que ao subirem no barco, o mar bravo acalmou-se, aquele suspiro de alívio é ouvido por todos. Aí vem agora algo que tem a ver com você, comigo, com todos nós. Gente, quantas vezes, seja sincero com Deus, quantas vezes
nós iniciamos uma jornada, um propósito, um projeto, crendo na presença de Deus, cheias de empolgação, entusiasmo. Porém, ao decorrer de muitas coisas que acontecem neste caminhar nesta terra, oh meu Deus, aí vem o quê? Traz o quê? Desânimo, medo, desconfiança, derrota. E muitas vezes, de fato, perdemos a fé em nós mesmos. E perdemos também, muitas vezes, a fé naquele que pode nos guiar, que nos guia neste mundo, através de tudo isso que está acontecendo, neste mundo tenebroso. Pois bem, aqui está a questão: perdemos a fé em nós mesmos, em quem nos guia, que tem nome Jesus Cristo de Nazaré, ou quem deveria caminhar conosco. Mas tem uma coisa de Deus para mim e para você neste dia, e eu quero falar isso de todo o meu coração, porque tem pessoas que precisam ouvir esse recado da parte de Deus, precisam entender que coisas vão mudar quando você aceitar a mão estendida do Senhor Jesus para essa situação que só Ele, só Jesus pode resolver. Mas o que mais me fortalece e vai te fortalecer é que esse texto nos traz uma lição maravilhosa. Porque aqui o testemunho deste evangelho, em que Jesus estende a mão, mesmo que a fé seja pouca ou nenhuma. Então esta palavra é para mim, é para você que tem uma fé maravilhosa, mas para você que tem pouca fé, e para você que está procurando aonde foi parar essa fé. Então esta palavra é para você. Antes de Jesus, segundo o texto, despedir a multidão, o texto é lindo, ele fez a multiplicação dos pães e dos peixes, está aí o contexto, que alimentaram mais de 5.000 pessoas, ou seja, aqueles discípulos haviam visto o poder de Deus. No entanto, gente, o texto mostra que esta fé não era suficiente. Nós também, por vezes, experimentamos a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas há momentos que esta fé se esvai, porque os nossos olhos se desviam, de Cristo, e nos apoiamos nas circunstâncias nada seguras que nos rodeia. Aí vem a pouca fé, acontece de ter a pouca fé. Mas eu quero dizer algo para você hoje. Eu e você, todos nós, podemos levantar as mãos e alcançar a mão sempre estendida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo isso com a humildade, reconhecendo as nossas falhas, as nossas fragilidades e fraquezas, e que você, eu e todos nós possamos permitir que hoje, com esta mão que está estendida, a mão do Senhor e Salvador, você pegue, eu vou pegar, nós vamos pegar, e com certeza Ele vai nos colocar no lugar mais seguro, de acordo com a soberana vontade de Deus. Que hoje você reconheça que a mão está estendida para você, o escape está aí, e tem nome: Jesus Cristo de Nazaré. O texto diz que quando eles estavam no barco, retornaram ao barco, eu amo, porque a voz dele bradou, e quando ele diz: aquieta-te, meu Deus, cesse, a natureza sabe quem falou. Você precisa reconhecer a voz do Senhor Jesus através da palavra de Deus. Senhor, você precisa abraçar e nunca duvidar. Está escrito, e se está escrito, tem tudo a ver com você, comigo, com a nossa salvação. Se Ele estende a mão, está estendida a mão para mim e para você, é porque Ele pode, tem poder para reverter, aniquilar, expulsar, trazer paz, trazer alegria, trazer a cura que tanto se almeja, abrir a porta que talvez alguém falou: olha, eu acho que não vai se abrir não. E se acha, não funciona para quem estendeu a mão, porque Ele vai dizer: sou eu, não tenha medo, não duvide. E está aqui o texto para mim e para você. Quando você reconhece, quando você
busca entendimento na palavra. Quando você entende que este barco é a minha, é a sua, é a nossa vida. E quando Jesus se faz presente neste barco, na sua vida, na minha vida, na nossa família, em tudo que nós temos e somos, a gente começa agora a navegar em águas tranquilas. Deixo para você depois refletir sobre isso. Águas tranquilas. Salmo de número 23. Eu peço a Deus que você seja abençoado. E tudo aquilo que se levantou, todo levante, toda tempestade, toda água que começou aí a se mexer, isso tem a ver com as línguas, falatório, o mexerico, tudo isso que infelizmente, dando lugar ao inimigo que começa a agir, seja aniquilado e você, em nome de Jesus, tenha um dia de bonança, aleluia, para a glória de Deus. Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem vos fala, seu amigo de sempre, apóstolo Reginaldo, aqui, Fazenda Rio Grande, Curitiba, Paraná. Glória a Deus, Deus te abençoe, querido. Se você sentir no seu coração, pode compartilhar, porque tem muitas pessoas que precisam erguer a mão, pegar a mão de Jesus que está estendida e ser abençoado ou abençoada. Amém? Shalom!